Mas pelo simples fato de eu respirar, eu sei que Ele existe. E o povo, ele via Deus na vida de Isaías, era por isso que ele acreditava. Deus, ele quer dizer pra gente hoje, não basta só falar. Falar de Deus é fácil, difícil é viver. Falar de Jesus é fácil, viver aqui é difícil. E falar não adianta. Sabe, quando você fala de Deus, mas você não vive, são palavras vazias. Mas quando você não diz nada, é testemunho. Quando você vive para Deus sem dizer nada, é testemunho. Ontem, o professor Alexandre, ele teve a oportunidade, ele falou sobre isso. Ele disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ele disse que a gente tem que viver aquilo que prega. Quase que eu tomo o microfone da mão dele e digo, não, profeta, tá bom. Eu estudei um tempão para pregar e o senhor está soltando tudo. Mas foi confirmação de Deus. Tudo que eu tenho para falar aqui hoje foi confirmado. Deus, ele quer falar com você sobre testemunho. A palavra, ela não é tão fácil de se entender, mas ela dá vida. Eu vou falar sobre várias coisas, eu peço que você preste atenção para entender. A irmã ali, ela falou sobre gaveta, sobre estar na prateleira e o Senhor chamar. Nessa pandemia, nós vimos muitas coisas fechando. O ministério fechou e talvez você tenha ouvido, alguém aqui tenha ouvido o povo falar, Deus não está trabalhando porque o templo está fechado. Só que o templo ele não estava fechado, ele estava guardado. E você ouviu também alguém olhar para você e dizer, ela caiu. Só que você não tinha caído, você tinha dobrado o joelho porque você entendeu que o silêncio de Deus, para quem tem vida com Deus, é um convite para o colo. Então você não caiu, você se dobrou diante dele em secreto e você buscou a ele, você atendeu o convite dele para o colo. E nessa pandemia a gente viu sim muitas coisas se fecharem. Muitas coisas pareciam que estavam estacionadas, só que não. Aqui no versículo 19 vai dizer, pois agora vou fazer algo novo, que logo vai acontecer. Você estava guardado em um lugar secreto, porque Deus estava preparando algo novo. Então ele estava te resguardando para quando você viesse com uma unção nova, com palavras novas, para que quando você reerguesse, com a sua voz, o Espírito Santo de Deus, ele pairasse sobre esse lugar. É por isso que Deus te colocou em secreto. Se você coloca uma semente em um buraco superficial, ela pode até crescer, mas quando vem a tempestade, leva ela. Só que se você coloca uma semente em um buraco profundo, você não está vendo ela, mas ela está ali. Ela está crescendo primeiro as raízes. Você está crescendo em um lugar que não é tão bonito, você está crescendo em um lugar secreto. Que ninguém está vendo agora, mas quando você crescer, você vai ser forte. E você vai aguentar as tempestades porque você já tem raiz. E Deus, ele também, através da palavra dele, ele diz, você é meu. Com isso, a gente entende também que devemos voltar a valorizar a nossa origem. Eu não estou falando de pessoas, eu não estou falando de cidade, eu estou falando de Deus. Porque nós fomos primeiro gerados dentro de Deus. Nós fomos gerados dentro do coração de Deus. Então essa é a nossa origem. Nós devemos voltar para perto de Deus. Entender o silêncio dele, que é um convite para o colo. E voltar para perto. Eu não estou falando só para você, igreja, é para nós. Nós precisamos se calar mais um pouco e começar a dar testemunho. Nós precisamos ouvir o que nós mesmos falamos e começar a viver. Porque palavras não adianta nada. Ter Jesus na nossa mesa pode ser sim algo muito especial. Mas se você tem Jesus na sua mesa e você não oferece para ele o melhor, não vale de nada. Jesus, ele chegou em uma certa casa e ele não recebeu algo de seja bem-vindo, ósculo, água nos seus pés, óleo na cabeça, não. O povo, ele não recebeu Jesus assim. Só que tem uma mulher que a Bíblia fala que ela não era perfeita, ela não era a melhor, mas a Bíblia deixa claro que ela era uma pecadora. E ela chegou e ela lavou os pés de Jesus. Os viajantes, eles viajavam de cidade em cidade, então seus pés eram sujos, calejados, e ela lavou os pés de Jesus.
O que eu quero te dizer com isso? Se você valorizar mais se prostrar diante dos pés de Jesus, oferta em mesa nenhuma vai comprar o teu coração. Oferta em mesa nenhuma vai comprar o que você tem com Deus. Foi falado de semente, foi falado de viver, a palavra de Deus foi falado de silêncio. Tudo que eu tinha para falar já foi falado. Só que o Senhor hoje Ele está dizendo para você, eu vou fazer algo novo. Eu estou fazendo algo novo. Esse tempo que você acha que é tão difícil, que até você mesmo duvidou se eu ia te levantar do chão de novo. Eu estava só dando um tempo. Porque o oleiro, quando ele vai trabalhar no vaso, ele não precisa dizer, eu vou mudar esse vaso agora. Ele só toca. Quando o carpinteiro ele vai trabalhar, ele não precisa gritar, eu estou tirando as serpas, as farpas. Não. Ele só toca. Ele só faz. Então o silêncio de Deus pode ser sim muito doído, como o irmão falou. Mas para quem está longe de Deus, para quem está perto, para quem tem vida com Deus, o silêncio dele é um convite para o colo e você entende que ele está em silêncio, mas que ele está fazendo algo novo. E vai ser algo muito especial. Pode não ser a chave do carro que você quer, pode não ser a chave de uma casa, mas pode ser a chave para o conserto daquela área que você tanto precisa e que você não consegue mudar. Aquela área que você dobra os joelhos e você fala, Senhor, eu não quero. Eu quero servir a Ti, eu quero botar o Senhor na frente do meu pecado, mas você não consegue. E esse pode ser o algo novo que o Senhor está te dando. Ele pode estar te dando um suporte, a sabedoria para fugir desse pecado e assim ter uma vida correta com Deus. Não é só você não, é para mim também. Quando eu li essa mensagem, Deus ele me corrigiu de uma forma inexplicável. Porque quando a gente passa algo para você, esse algo já trabalhou dentro da gente. Até porque eu estou falando sobre você pregar e você viver. Então isso significa que eu já peguei, que eu vou viver e que eu estou começando a viver. Deus ele quer falar também com você sobre renúncia. Deus tem um bom tempo matutando a mesma coisa na minha cabeça sobre renúncia. Eu já falei em renúncia aqui. Deus ele quer que você renuncie os seus vícios. Vícios é só bebida? Não. Vício é tudo aquilo que tira o seu tempo com Deus. Eu era viciada em série, eu assistia a série todos os dias. Teve um tempo que eu falei, cara, não dá pra continuar. E eu parei de assistir série. Eu posso ter muitos episódios de série atrasada, mas eu não me canso de entrar no meu quarto e ler isso daqui. Porque vício é tudo aquilo que tira o seu tempo com Deus. Você assiste as séries e pra você é besteira? Não. Porque enquanto você está ali assistindo aquilo que acaba, você vai ver já de noite. E você acha que não tem tempo. Ah, não tive tempo para ler hoje. Você vê a Bíblia no armário e você diz, mais tarde eu vou ler. Aí você vai lavar roupa, aí você vai lavar prato. Quando você deita, você lembra. Eu não li hoje. Amanhã eu leio. Aí você vai lembrar, mas eu não li porque não foi culpa minha. Eu tive que lavar os pratos, tive que varrer a casa. Mas se você parar para colocar Deus como prioridade na sua vida, você vai ver que tem tempo sim. Tem tempo de ler, tem tempo de cuidar das coisas de casa. Porque a Bíblia fala que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Só que os seus vícios, ele te tira do caminho do propósito. Eu quero falar um pouco sobre promessa também. Às vezes a gente se questiona a respeito das promessas. É difícil, você pensa, poxa, Deus ele me prometeu e até hoje não aconteceu. Mas da mesma forma que Deus pode fazer assim como ele fez no mundo e ele disse haja e aconteceu, ele pode fazer assim e demorar muito tempo. Pode acontecer hoje esse algo novo que ele está prometendo para você. Só que também pode acontecer só daqui 10 anos. Mas uma coisa é certa. A palavra de Deus ela diz que pode passar os céus e a terra, mas a promessa dele não passa. E não é tão fácil chegar até o cumprimento da promessa. Ontem eu estava conversando com o irmão e a irmã aqui, e a gente estava falando sobre os altos e baixos da vida. E eu falei para eles, até os batimentos do nosso coração é assim. Porque na vida a gente tem altos e baixos. Tem um momento que a gente vai se esconder e tem um momento que a gente vai botar a cara e vai lutar. Porque o nosso coração ele bate assim. E quando ele fica normal, significa que a sua vida parou. Então os altos e baixos da vida é o que te mantém vivo.
E se você está com uma vida que você acha que está com uma vida espiritual correta diante de Deus, e não está tendo a afronta do inimigo, não está tendo altos e baixos, você está morto espiritualmente. Porque Satanás, ele não se conforma em ver você bem com Deus e não tentar te derrubar. Então, se você me diz que você tem uma vida bem diante de Deus, mas que não está acontecendo nada, que está tudo bem, algo está errado. Porque o inimigo, ele se levanta. Então, tente entender os altos e baixos da vida. Tente ver isso como uma coisa que na academia a gente começa pegando meio quilo e você vai malhando e daqui uma semana você já está pegando 1 quilo. E isso é porque quando você levanta meio quilo da primeira vez, você treme. Você acha que você não vai aguentar. Só que uma semana pegando meio quilo, quando você vai pegar 1 quilo, você treme também, mas você aguenta. Se você estava tremendo com meio, agora você já está tremendo com 1 quilo, significa que você criou base para aquilo. Então entenda que enquanto você está no baixo, nos altos e baixos, Deus ele está te dando suporte para quando você estiver no alto, vir as afrontas e você com essa raiz suportar as afrontas de Satanás. Comece a entender esses altos e baixos da vida. Não veja isso como, Deus me esqueceu, porque Ele não esquece o filho dele. E aqui Ele está dizendo, você é meu, tu és meu. Então, entenda isso de uma forma diferente hoje. Entenda que Deus é seu. Entenda que você precisa sentar e ver que precisa renunciar a algumas coisas. Entenda que tudo aquilo que você falar precisa ser vivido. E se você não está vivendo, fique em silêncio e tente viver. Porque o silêncio é testemunho. Então, também não ligue para as oposições. No caminho da promessa você vai ter oposições. Assim como Ana, ela teve. Ela orava, ela chorava e o sacerdote dizia, essa mulher está bêbada. E o povo falava, você não vai conseguir. Tanto que você ora, ela teve oposições. Mas foi falado aqui hoje também sobre oração. Acho que para a missionária Raquel. Sobre oração. Então, em meio às oposições, ore. Quando alguém for opor e falar, você não vai conseguir, ore. Ore porque ainda existe vida aí. A semente, ela está enterrada, mas ela está criando raiz. E no tempo certo ela vai crescer e vai dar bons frutos. Então, se você não está vivendo, também não fale. Se cale. Se cale por um tempo. Entenda o silêncio de Deus, entenda o propósito de Deus sobre a sua vida e saiba de uma coisa que é muito importante. Para você chegar até o cumprimento da promessa, você tem que antes trilhar o caminho do processo. E o processo nem sempre é fácil. O processo nem sempre você vai estar sorrindo. É necessário choros. Vai ter momento que você nem vai estar tão bom, mas você vai estar de pé. E se não for de pé, vai estar de joelho, que vai ser melhor ainda. José, ele tinha uma promessa sobre a vida dele, ele já tinha tido sonhos, mas não foi assim que José virou governador do Egito. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi humilhado, ele ficou muito tempo preso e ainda por cima o copeiro esqueceu dele por um bom tempo. E Deus está dizendo, os homens ele pode esquecer de você, mas eu não. No tempo certo. É porque é tudo no meu tempo. No tempo certo vai dar certo. Então pode acreditar que vai dar certo. Você pode ter passado por dias difíceis, mas se você entender que Deus está fazendo algo novo e entender que Ele faz algo constante, que todos os dias Ele está fazendo, mesmo quando Ele está em silêncio, você vai ser mais grato. Mesmo quando Ele estiver em silêncio, você vai ter certeza de que Ele está fazendo alguma coisa. Então agradeça todos os dias por isso. Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz, acabou a história aqui. Mas